Sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde para você. A partir de agora tem o nosso Cidades em Debate aqui no canal 40 da TV Unisantos e também o canal 12 da NET, da Claro TV. E a partir de agora você também pode nos assistir através da internet no tvunisantos.com.br, né? É outro lugar onde você tem a nossa programação em tempo real, onde quer que você esteja, você que gosta de acompanhar nosso programa. E lembrando que estamos também nas redes sociais, você pode acessar aí, tem o nosso WhatsApp, é o 996031485, estamos no Facebook, onde a gente, todos os dias, quando antecede o programa, na parte da manhã, a gente deixa lá um assunto que vai ser bem debatido, né? E você também podendo curtir, compartilhar. E estamos também no YouTube, onde o programa também é transmitido e você tem acesso aos programas anteriores para poder ficar por dentro de tudo que acontece aí na nossa região, no Brasil e no mundo. Bom, hoje, segunda-feira, vamos começar a semana. Hoje comemora-se o Dia do Ancião, segunda-feira, dia 27 de setembro, o Dia do Ancião, Dia do Encanador, Dia da Caridade Católica, Dia Mundial do Turismo e Dia Nacional do Idoso. Bom, e o nosso boletim da Covid na cidade de Santos traz que houve aumento no número de internados na rede de saúde de Santos de 87 para 88, uma alta de 1%, e destas 53 são da cidade de Santos e 35 pessoas de outros municípios. Houve diminuição também nos internados nas UTIs, né, voltado para os casos mais graves, uma queda de 6,5%, e a ocupação da taxa geral dos 414 leitos da Covid está em 21%. Entre os 217 leitos de UTI, a ocupação é de 19%. Na rede SUS, a taxa é de 20%. E na rede privada, a taxa aparece com 19%. E a gente sempre destaca aqui esse santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, que é o site do boletim da Covid na cidade de Santos. Bom, vamos começar a semana já apresentando aqui os nossos convidados de hoje. Primeiro, o doutor Maurício Baltazar, o nosso advogado, comentarista do programa. Doutor Maurício, começo de mais uma semana, seja muito bem-vindo, uma ótima semana, mais uma vez. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Santiago, boa tarde, os meus pares de mesa, essa imensa e maravilhosa audiência, uma boa semana a todos e que bons ventos nos conduzam nessa semana. Vamos lá, bom programa a todos. Beleza, conosco também dá uma boa tarde aqui para o nosso querido Marcelo Rocha, né? O Marcelinho, ele que é contador, professor universitário. Marcelo, boa semana, bem-vindo mais uma vez, hein? Boa tarde, Santiago, boa tarde, doutor Maurício, doutora Michele, todos os nossos participantes aqui ouvindo, vendo pela TV, pela internet. Semana começando, ânimo renovado, vamos que vamos, construindo sempre. Tá certo. Doutora Michele, a doutora Michele Tiziane, advogada na cidade de São Vicente, conosco aqui nesse começo de semana, né? Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, uma excelente semana. Boa tarde, Santiago, Marcelo, Maurício e a todos que estão aqui nos assistindo nessa segunda-feira. Uma boa semana a todos e vamos aí ao programa. Obrigada pelo convite mais uma vez. Que legal! Bom, e já vamos começar aqui a nossa programação, trazendo o nosso primeiro assunto da pauta, já que temos dois advogados na mesa hoje, vai ser um assunto bom, tanto o primeiro assunto quanto o segundo também, né, que requer muito conhecimento jurídico, né? O primeiro assunto, a gente traz aqui, a 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, decidiu por unanimidade, de forma inédita no Brasil, que animais podem ser autores de ações judiciais. Os advogados da ONG Sou Amigo, localizado em Cascavel, a Eveline Paludo e Valesca Mendes, processaram por maus tratos os antigos donos de 2 cachorros, o Spike e o Rambo, e incluíram os animais como parte do processo. No recurso, as advogadas sustentaram que animais são sujeitos de direitos fundamentais e têm capacidade de serem partes em processos judiciais. Nas redes sociais, a ONG Sou Amigo comemorou o início do julgamento, que classificou como uma grande conquista para a causa animal. Então vamos saber aqui com os nossos dois juristas, né? O pessoal que gosta de cachorro, eu, por exemplo, amo cachorro, eu tenho certeza que o doutor Filete está nos assistindo também, ele, né, não precisa nem comentar, né? O cara vive disso, né? Ele é doutor veterinário, então com certeza deve estar numa torcida positiva, mas a gente quer saber como é que é isso.
O doutor Maurício, procede isso? Abriu-se assim, como se diz no meio jurídico, abriu-se procedência? Isso aí agora vai poder ser adotado ou é uma causa única essa aí? Veja bem, Santiago e colegas de mesa, enfim, ouvintes, internautas, telespectadores. Na realidade, a inovação é só a substituição processual, né? Porque toda a criação, todos os animais, plantas, vegetação, no nosso país, por razão da Constituição, especialmente o artigo 225 e seguintes, protegem o meio ambiente equilibrado. E justamente por isso, toda a criação, de certa forma, tem a proteção da justiça e das autoridades do meio ambiente. A gente pode lembrar, inclusive, daquelas rinhas que existiam, aquelas intervenções culturais, boiada na rua, enfim, todo aquele... Até algumas coisas tradicionais deixaram de existir justamente em razão da proteção jurídica que a nossa Constituição lança contra os seres da criação, inclusive os cachorros, que é o objeto dessa demanda. A inovação é justamente essa, a substituição processual, ou seja, que esses animais que já eram protegidos podem, por meio da substituição processual, ou seja, Ministério Público, ou ONGs, ou personalidades jurídicas criadas para aquela finalidade, com a autorização da lei, para substituí-los e, então, manejar uma ação judicial pedindo a proteção, exigindo a proteção e, quem sabe, a reparação que mereça cada caso concreto. E aí é a inovação, né? E aí é a grande discussão jurídica. Nesse caso concreto, os cachorros pediram, então, uma ação judicial e a condenação, o que se pede, a indenização vai ser pecuniária, vai ser em ração, enfim, tem uma série de discussão jurídica que esse fato inovador vai trazer para o futuro. Mas ainda assim a proteção já não é novidade, porque consta lá da nossa Constituição, e há muito o Ministério Público, os órgãos, de modo geral, têm conseguido proteção. Mas agora a questão é essa devida reparação, essa obrigação de fazer, de não fazer, como vai pagar a uma comunidade, enfim. Essa discussão é que pende e que vai ser objeto de muita teoria, muita jurisprudência ainda, Santiago. O que a gente nota é que essas ONGs realmente, nesse caso, estão fazendo o papel deles, né? Que é o papel de proteger, por isso que eles são uma ONG. Imagino eu, né? Não sei, não sou jurista, como a gente estava comentando antes, o cachorro não tem CPF, né? Então o CPF deve ser um CNPJ da ONG. Então a ONG é que se torna responsável pelo cachorro daqui para frente. Se tiver alguma ação que vai ter lá uma reparação, eu acho que no caso vai aos cuidados da ONG para repassar para os cachorros. Seria isso mais ou menos, doutora Michele? Fala para a gente, o que você achou dessa ação aí? Você gostou? Você acha que isso aí vai dar encrenca futura ou tá fácil de resolver? Olha, Santiago, atualmente os animais, mais os cachorros, né, e os gatos são tratados como filhos, né, pelas famílias. Então, eu já fiz um divórcio onde foi dividido lá, onde foi feita a guarda do cachorro, né, do animal, e o direito de visitas. E isso foi autorizado pelo juiz no dia, foi um acordo amigável entre as partes e constou lá no acordo das partes. Porém, a gente precisa ter cautela, como o doutor mesmo aí, Maurício, falou, para onde vai esse dinheiro? A indenização é em pecúnia, é em ração? Quem vai ser? Senão vai virar uma bagunça, então tudo tem que ser regulamentado. Embora já exista um projeto de lei 145 de 2021 para um deputado federal para que seja alterado o Código Civil, né, para que os cachorros, os gatos tenham direito aí a fazer parte dos processos. Mas tudo tem que ser feito com critério, né? Eles já têm proteção pelo meio ambiente, como fauna, né? São aí representados pelo Ministério Público, muitas vezes até pela Defensoria, e nesse projeto para que eles sejam representados aí pelas ONGs ou para quem tem a guarda ou a tutela. Mas precisa sim, de fato, ter um critério, ser bem regulamentado para que não vire aí uma bagunça. Eu tenho um cachorro, eu vou entrar com ação contra, aí vai virar uma máquina de indenizações, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente está lidando
com os animais que são ótimos, mas com os seres humanos que muitos, né, querem, às vezes, indenização sem ter o cabimento, sem ter o próprio direito. Mas também é importante que seja, de alguma forma, regularizada essa situação, até para que não haja o abandono de animais, até para que as pessoas sejam, sim, responsabilizadas. É claro que são responsabilizadas criminalmente, mas se de alguma forma eles fizerem parte do processo civil, até por motivos de indenização, as pessoas tenham mais responsabilidade na adoção, né, não fazer maus tratos aos cachorros, aos gatos, aos animais em si. É importante, sim, que seja regularizado. Eu entendo que há necessidade, sim, mas não pode virar bagunça, né? Senão é o que eu falei, vai virar aí uma máquina de indenizações e isso precisa ser verificado pelo governo, pelos deputados aí, que esse projeto, eu não tive acesso ao projeto todo, mas eu sei que já existe para que possa ser modificado o Código Civil. Que é aquele negócio, né? Tem até aquela lei, abandono de incapaz, né? Que os juristas falam, né? O doutor Maurício e a doutora Michele. Aí, no caso, também, então, tem que ter alguém para se responsabilizar pelas atitudes, né? Porque mas nesse caso, né? Nesse caso, o incapaz que se refere ao Código Civil, né? Crianças ou pessoas com alguma debilidade, né? Mental, que não respondem. Mas já que é um processo, está virando um processo, já podem ter ganhos de causa, será que não se encaixa nisso também, o cachorro, doutor? Então, eu acho que não, porque como é uma questão restritiva, não está lá no Código Civil, a pessoa detentora de direito é a pessoa humana, não o animal, que, né? Eu acho que o artigo 2º já fala, a pessoa humana tem direito à capacidade civil, enfim, aí vai dizer o que é capacidade civil. Eu penso que tem que ser algo específico, uma lei específica para tratar desse assunto. Mas até lá, essa jurisprudência ela foi razoável, né, nesse sentido, para fazer algo específico, uma emergência, que é o caso concreto que está trazendo. Mas, como a doutora falou muito bem, esse projeto de lei deve ser discutido e deve vir para limitar, né, Santiago? Porque ela falou muito bem, aqui na cidade, certa feita, houve uma fábrica de indenizações, né? Muita gente se aborrecia por qualquer coisa, ia lá no juizado de pequenas causas e, pumba, pedia, e tinha indenizações vultosas que fizeram no nosso juizado uma encrenca que até hoje a gente não conseguiu recuperar no que diz respeito a volume de demandas. Então, é um cuidado, é uma preocupação, sim, que a gente precisa ter, não só com os animais, que são detentores de direitos, né? Mas também com todo o aspecto social e econômico muito bem levantado pela doutora Michele. Legal. Ô Marcelinho, depois da doutora Michele, depois do doutor Maurício, a gente está aprendendo aqui, né? Mas a gente também tem as nossas posições, os nossos gostos, as nossas torcidas. Você torceu para os cachorros nessa aí ou não? Sempre, né, Santiago? A gente torce pelo ser, independente de como ele seja, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, né? Eu acho que essas entidades de proteção animal atuam com muita eficiência, né? Estão ali trabalhando muitas vezes sem recurso, né? Apoiam essas ações e eu acho que precisam ter aí um reparo, né? Pelo dano causado por um terceiro, né? Porque eles vão salvar um animal de uma situação ruim e depois tem que dar sustento a ele até que ele seja adotado. Eu acho que eu vejo com muito bons olhos essa legislação, né? Entendo que o cachorro, quando sofre maus tratos, né, e ele é acolhido pela entidade, né, através de algum meio, ele precisa ter o reparo do tratamento do animal, da alimentação do animal e depois de doado mais uns 6 meses aí de alimentação para que ele tenha subsistência. E o ex-dono, o ex-proprietário, né, no caso o cachorro hoje é tido como da família, né? Ele tem que sentir que ele fez algo errado, né? E nada melhor do que sentir no bolso essa situação. Desde que não vire aí essa fábrica de indenizações e tudo mais, né? Que a gente, obviamente, fica sempre um pouquinho reticente quanto a isso. Eu acho que eu vejo com muito bons olhos isso daí. Eu entendo que vai ajudar, vai incentivar, vai educar as pessoas, né, a tomarem os cuidados necessários com esses animais que estão sempre à nossa disposição para nos dar carinho, o verdadeiro carinho.
né? Sem custo, sem nada, ele vem e te dá muito carinho, independente do animal que seja, né? Agora, tudo que vier para beneficiar o ser, você vai sempre contar aí com o professor Marcelo nessas questões. Mesmo não sendo advogado, não tendo as questões técnicas que os profissionais já falaram com muita excelência, eu entendo, vejo, né, com muito bons olhos essa iniciativa. Eu lembrei até de uma história, a doutora Michele comentou agora há pouco que já fez até divórcio, né, de pessoas que teve a guarda do animal para poder, como se fosse um filho, para poder visitar. Eu me lembro até de um estilista francês, esses renomados mundialmente, não sei se era o Christian Dior, algum desses aí, que ele tinha deixado em testamento toda a sua fortuna em bilhões para o cachorro. Quer dizer, existe isso, né? Então é o que o Marcelo estava falando. É aquela fonte de carinho que o ser humano precisa. E o cachorro parece que vem com isso, né? Então as pessoas se sentem em dívida com alguns dos animaizinhos. É incrível isso. Mas, doutora Michele, fiquei curioso. Mas como é que é esse negócio aí de guarda aí? Aí como é que ficou? O pai podia fazer só os domingos? É aquele mesmo processo ou não? Foi exatamente igual a um filho. A guarda ficou na verdade, a guarda ficou com o pai, tá? E a mãe, a minha cliente, que era um divórcio amigável, e a minha cliente, a guarda ficou com o pai, o cachorro ficou com o rapaz, né? Com o cliente, e a esposa, a ex-mulher dele, ficou com o direito de visitar, de levar finais de semanas alternados, inclusive, e dividirem as despesas com o hospital, com vacina, porque é como se fosse um filho dos dois, né? Então foi muito bonito, assim. A princípio, eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, será que o juiz vai aceitar, né? Mas lá no momento eles falaram, me pediram, eu conversei com o juiz e o juiz falou, não, tudo bem, vamos, já que está sendo amigável, vamos determinar assim as visitas. E foi muito bonito, foi bacana de ver. Bacana, eles, né? Se preocupando com aquele animal que para eles era um filho, né? E continua sendo, dividindo despesas, levando para passear, dando carinho. Pô, que legal isso aí. Olha, a primeira vez que eu ouço. É bacana saber que os juízes aceitam, né? Quando vem de bom grado assim, de duas pessoas mais espiritualizadas, porque quer dizer, não deu certo o casamento, mas amigavelmente separaram. Olha, fica com o cachorro o fim de semana, não vai ficar longe dele, porque geralmente a gente vê, é meu e pronto, né? Não tem nem juiz no meio, né? Bom, vamos lá. Vamos trazer aqui outro assunto da nossa pauta, para a gente poder também debater, e é mais um assunto aí que é quente, hein? É mais um assunto quente. Esse assunto aqui é da Procuradoria de República de Santos, que abriu um inquérito para avaliar uma representação, ou seja, uma denúncia, enviada inicialmente ao Ministério Público Federal de Brasília, em relação ao suposto desmonte do Terminal Público de Pesca de Santos. Saiu até nos jornais aqui da nossa região, né, esse caso, e esse terminal público é localizado num terreno da União, na ponta da praia, ali perto da balsa. Na mesma representação, foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União, o TCU também. E a denúncia revela uma supressão, né, da parte da área do terminal, com prejuízos para a cadeia produtiva do pescado, com dilapidação do patrimônio da União, devido à desativação da fábrica de gelo que funcionava ali no local e do equipamento, seguida de demolição do reservatório de água e da subestação de energia elétrica que provia o funcionamento da fábrica. Bom, esse documento tem 47 páginas, inclui um histórico com fotografias, enfim. É assinado por 6 pessoas que, inclusive, pediram para terem as suas identidades preservadas, elas não querem aparecer. Eles querem que, caso a denúncia se torne uma ação judicial, a empresa Alvamar, que pertence ao Grupo Mendes, forneça um novo local próximo ao terminal de pesca, com infraestrutura adequada para estacionamento de caminhão, durante a safra de sardinha e demais safras. Quer dizer, todas as estruturas que tinham antes de ser desativada. Agora fica aqui a pergunta, doutor Maurício, parece que era um lugar abandonado, né? Mas ninguém pode chegar assim e pegar e ir demolindo, né? Como é que foi essa história? Está sabendo direito a fundo? Bom, Santiago, me parece que essa investigação, esse pedido de abertura, enfim, essa providência jurídica é um braço da investigação ou uma consequência da investigação do Ministério Público aqui da nossa região, Ministério Público de São Paulo, que discute a legalidade
da Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal, que deu ensejo a toda essa negociação ou negociata envolvendo o Grupo Mendes e as obras lá da Ponta da Praia, enfim, aquelas chamadas contrapartidas. E eu tive acesso, né, a essa ação porque defendo alguns caminhoneiros que, em razão de alguns artigos dessa lei muito discutida, né, antijurídica, no meu ponto de vista, viciada ao extremo, vilipendiava o direito de alguns caminhoneiros chegar com o caminhão até a porta da casa deles, e aí, por conta disso, acabei tomando conhecimento da ação toda. E, segundo o Ministério Público, essa lei que autorizou toda aquela obra, toda essa infraestrutura e, consequentemente, essas ações que dão ensejo a essa investigação, foi feita por encomenda, foi um balcão de negócios, enfim, foi algo muito irregular. Tanto é que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, saiu a liminar, toda aquela obra lá está embargada e foi procedente a ação e está aguardando um recurso lá no tribunal, envolvendo não só o Grupo Mendes, mas a Avimar, né, essa empresa citada, e todas elas do grupo envolvida nessa questão. Então, me parece, Santiago, que tem razão a denúncia, porque a gente sabe, é comezinho no mundo jurídico, se vai fazer uma permuta, uma troca de área pública, tem que ter as consequências para o ambiente econômico, social, e principalmente quando há uma proteção, não só a proteção da pesca em si, mas de todo aquele nicho social, né? Existe um mercado, existe um grupo de trabalhadores que sobrevivem dessa atividade, e ela é temporal, né? De tempos em tempos, então dá a impressão de que está abandonado, mas não está, porque está no defeso, não pode pescar, então dá a impressão de que está abandonado ou que está fazendo mau uso daquela área, e na realidade não é. Então me parece que a denúncia é muito bem-vinda, porque essa atividade de pesca tem que ser protegida, esses pescadores têm que ter aonde atuar na sua profissão, tem que ter o apoio do Estado, e se por um mal feito, doloso ou culposo, isso não é questão que a gente discuta aqui, o Ministério Público tem que resolver com as autoridades constituídas, o fato é que precisamos, enquanto sociedade organizada, devolver essa proteção a esse grupo de pessoas. Até porque toda a sociedade santista se vale da pesca, né? Nosso mercado está ali, então precisamos dos pescadores, seja artesanal ou não, mas tem que ter um local adequado para receber o pescado, enfim, fiscalização, tudo aquilo envolvido em uma atividade ilícita e ordeira que era. Então, me parece que é muito bem-vinda e deve ser apurada, e doa quem doer, que a justiça seja feita, viu, Santiago? Doutora Michele, a gente vê que existem muitos terrenos da União, né, aqui na Baixada Santista, até por ser uma área portuária, o desenvolvimento, enfim. E a gente nota que de um tempo para cá, tem alguns grupos que muitas vezes não são nem daqui da Baixada, que acabam fazendo uso capião das áreas, uma coisa que está acontecendo já há alguns anos, né? E simplesmente as pessoas dominam e documentam tudo e pegam para elas. Como é que você vê essa, como diz aqui no nosso GC, né, a dilapidação do patrimônio da União? E começando aqui pelo terminal de pesca, né, que a gente está vendo de perto. E só ficaram sabendo porque teve uma denúncia de 6 pessoas, senão ia ser mais uma dilapidação que ia passar batida, ou não é? Como é que você vê isso, Michele? Santiago, os imóveis da União, eles não são passíveis de uso capião, tá? Então, é necessário ter uma regularização fundiária, enfim, dependendo de cada caso, é um caso, né? Então, existe um processo específico para que possa ser utilizado essa área ou vendida, enfim. Mas não é passível de alienação ou uso capião, mas existem exceções. Porém, quanto ao caso lá é histórico, né? Aquele local lá onde se vende os peixes e foi construído um Mendes. Na época teve até uma discussão sobre o tombamento do local, que era importante, as pessoas já estavam acostumadas com aquela venda, né, de peixe. Pessoas vêm de outras cidades buscar ali os alimentos que vêm do mar, né, os peixes, enfim. Então, assim, houve aquela discussão. Agora, precisa
a prefeitura ela tem um corpo jurídico, ela deveria ter observado tudo isso. E agora, neste momento, desmontar tudo isso e não se preocuparam já na época com a construção, e aí diminuíram a venda, já ficou uma complicação ali, já causou uma complicação para os pescadores e até para a sociedade mesmo, que já estava acostumada enquanto estava a construção. E agora mais esse caos aí de querer destruir, demolir, enfim. Além do prejuízo para os pescadores, né, na geração de trabalho aí, porque a pesca ela gera empregos, tem também a sociedade. Precisa consultar também a sociedade, não é assim? Nós estávamos acostumados com aquele local, de repente foi diminuído, né? Eles ficaram ali num pedacinho, já ficou ruim para eles, já diminuiu a quantidade de locais de venda para que pudesse ser feita a construção, e agora essa demolição por essa empresa que parece responsável por construir uma atividade, não me recordo agora na matéria que eu cheguei a ler, ela ficou de construir um local apropriado e não construiu. Então, assim, é realmente complicado, o corpo jurídico da prefeitura precisa analisar tudo isso e também a falta de responsabilidade, porque gera um prejuízo aos pescadores, porque a pesca, ela gera empregos, e também à sociedade, né? Não é assim, vou fazer o que eu quiser, eu tenho dinheiro, eu posso fazer. Não é bem assim. Então, é muito complicado. Eu fico triste, porque, infelizmente, no Brasil, as coisas acontecem de uma hora para outra e a gente é pego de surpresa. Uma coisa que me chama a atenção é justamente isso, né? Por exemplo, no caso da prefeitura, porque ali eu acho que existia a promessa até de um Walmart, né? Se não me falha a memória. Então, quer dizer, para a prefeitura, eu quero mais que desenvolva uma área que estava reduzida, que estava praticamente abandonada. Claro que você quer o desenvolvimento ali, né? E aí eu acho que chegou uma outra parte, porque o Walmart, eu acho que de 2 anos para cá, ou de 1 ano para cá, ele está mais para sair do Brasil do que construir no Brasil. Então, acho que o impasse foi esse, né? E justamente ficou naquele negócio, constrói ou não constrói, agora vamos fazer o quê? Porque eu acho que não acharam o parceiro ideal para colocar ali, né? Essa que é a história. Eu imagino eu. Agora, quer dizer, é um negócio que a gente vê, conforme a doutora estava falando, que existem processos, né? Quando tem algum terreno da União, e a gente vê que alguns poderes, ou poderosos, se apropriam de áreas para depois ver como é que fica. Parece que já tem, assim, uma informação até antecipada, né? Para poder saber o que vai ser ali no local. Então, quer dizer, dessa vez eu acho que deu errado. No meu ver, né, eu acho que a prefeitura quis o desenvolvimento da área, arrecadar imposto, gerar emprego, mas eu acho que alguém tem que ser responsabilizado nesse caso aí, não, doutor? E quem que seria? Veja bem, Santiago, como você muito bem disse, seria um desenvolvimento que seria bom para todos. Mas um nicho da sociedade, os pescadores, por exemplo, não pode pagar esse preço sozinho. E a doutora Michele foi cirúrgica, né? Um dos vícios dessa lei de uso e ocupação do solo foi justamente a ciência, as audiências públicas, né? A ciência ao povo. Teve lá algumas supostas audiências que não foi convocado a população de modo geral para opinar, para dizer se concluía ou não, se concordava ou não com esse tipo de obra que estavam sendo exercidas lá, né? Então, é um dos pontos que o Ministério Público aponta como vício e conseguiu eliminar. Além disso, Santiago, também falou com propriedade a doutora Michele, o aforamento, né? O aforamento é um instrumento jurídico que autoriza que a União Federal passa a área pública dela para uso, né? É uma espécie de aluguel em que se paga uma taxa e tal, ou se troca por benefício à sociedade, e esse aforamento também tem requisitos e formalidades para fazer, o que não foi observado. Ou seja, de qualquer ângulo, a prefeitura e o seu corpo jurídico e a ordem dos advogados do Brasil, viu, doutora Michele? A nossa ordem aqui dos advogados do Brasil foi omissa, porque
toda lei, né, todo projeto de lei, a OAB tem interesse em participar, principalmente quando tem interesse Ela poderia público. assessorar a prefeitura nisso, doutor Maurício? Ela poderia verificar, porque qualquer um, né, o requisito básico tem que ter, entre as convocações para audiências públicas, tem que ter um prazo e um número X de pessoas e traz jornais, não fizeram nada disso. Então, se tivesse lá alguém da OAB, isso aqui está errado, manda um ofício lá para consertar. E aí, talvez, essa boa intenção, porque aquele projeto é bonito, tudo que está lá é bonito. E quem sabe se o Walmart estivesse lá, tivessem lá os técnicos reservado uma área lá para o pescado, fizesse algo bonito, continuasse essa beleza, entre aspas, né, sem prejudicar esse nicho. Mas não fizeram da forma correta, e até o que está bem feito está prejudicado, porque a prefeitura não pode destinar, não pode contratar, e o grupo, né, e o Mendes, de modo geral, também não pode investir, não vai continuar investindo aqui na cidade, enquanto não tiver o julgamento definitivo. Ou seja, o mal feito, por dolo ou por culpa, ferrou, entre aspas, com a cidade, com a pesca, porque ninguém vai... Se não vier uma ordem judicial impondo multa que os convença a fazer, o Mendes não vai fazer, vai aguardar o julgamento definitivo lá da decisão. Então, Santiago, todo mundo tem uma parcela de culpa. Nós, a sociedade, que elegemos e não conferimos, não cobramos, a ordem dos advogados por omissa, o corpo jurídico da prefeitura por não fazer correto, e os empresários que deveriam atentar para esse tipo de problema e também não atentaram. E aí nós estamos nesse engodo jurídico, econômico e social que precisamos aí, quem sabe, do Tribunal de Justiça uma agilidade para julgar e, quem sabe, resultado melhor aí para acho que 1 ano, viu, doutora? Né? Tá demorando quanto tempo um recurso hoje numa ação civil pública? Acho que... Depende, cada caso é um caso, né? Mas pelo menos 1 ano aí a gente vai aguardar. Então, vai aguardar. Então, acho que a gente já está pagando, né? A gente já está pagando pela teoria do doutor Maurício, né? Todos já estão pagando, né? O pescador prefeitura, tá pagando, o povo, no caso o Mendes, né? Porque está lá o espaço ocioso, os pescadores também. Quer dizer, todo mundo com a sua parcela de culpa pagando com o espaço ocioso ali, né? Essa que é a história. Ô Marcelinho, como é que você vê aí essa dilapidação do patrimônio da União, dessa vez lá no terminal de pesca? Olha... ouvindo aqui os colegas, né, que estão na bancada, eu vejo assim com um olhar bem pragmático, né? Tem um culpado. O culpado, para mim, é quem deixou fazer a obra lá. Para quem tem fora, quem não conhece da área jurídica e tudo mais, né? Agora, eu só discordo da dilapidação, porque foi feito investimento lá, o local teve uma valorização em termos de local, né, de ambiente e tal. Agora, a empresa... Entendo eu que está de boa fé ali, né? Está de boa fé. Ele fez alguma coisa esperando, mas com autorização de alguém, liberado por alguém, com algum documento ele tem que ter. Ninguém pode chegar e construir num local sem ter autorização, né? Que as autoridades tomem as providências e seja feita a correção. Mas eu vejo que lá na ponta, bem lá na ponta, quem vai pagar essa conta, acho que é o doutor Maurício Santos aí, né, doutor? Bora. O Santiago também. Posso te fazer uma pergunta, Marcelo? Alguém liberou, né? Opa, doutor. A questão da boa-fé. Longe de querer julgar qualquer um deles, né? Eu atuei juridicamente, mas defendendo os caminhoneiros, mas eu tomei conhecimento do projeto em si. Eu vou te fazer uma pergunta à doutora Michele também. Lá na ponta da praia, caberia ou cabe ainda um empreendimento de luxo de 50 andares residencial? Olha, eu falo assim do aspecto ambiental e, né, número de carros, lixo, tal. Lá na ponta da praia cabe? Teve um estudo de impacto ambiental adequado, pelo prazo adequado para ver essas questões? Porque eu moro no Embaré, não moro na ponta da praia, mas frequento a cidade, eu gosto da cidade. E eu vou até mais longe. Eu acho que na nossa cidade hoje não cabe uma torre de 50 andares sem dar um impacto ambiental significante, que aí a população tem que ser consultada se aceita ou não. E é aí onde mora a ferida. Esse projeto não levou a população em questão, até porque, me parece, que quiseram ocultar esse fato. Já imaginou a sombra de um prédio, uma torre de 50 andares na ponta da praia? Uma série de mansões, casa com piscina, nunca mais vai ver sol, né? Então, assim, devia
ser consultado, e não foi. E aí a boa-fé, nesse sentido, para quem vive disso, de construção civil e tudo mais, a boa-fé fica bem discutível, viu, Marcelo, no meu ponto de vista. Parece que teve um bom acordão, né? Alguma coisa fica aqui e tal, mas concordo com o doutor aí, assim, mas teve uma autorização, né? Pelos meios errados. Então a gente fica acompanhando, e realmente essas construções na praia trazem uma série de impactos, né? O lixo, como você falou, tem Trânsito. a questão do ar, né? Do próprio ar, do vento, né? Essa circulação do ar e tal. Então, em termos ambientais, é muito ruim, né? Mas o dinheiro vem na frente, né? As autorizações vêm, sei lá como é que vem, enfim, tem que ser estudado. Se tiver que estar errado, doutor, tem que reparar o dano. Eu acho que a lei tem que prevalecer sempre, pelo bem ou pelo mal, né? Seja de quem for, a lei é o que está escrito para a gente seguir. Então vamos seguir, vamos para frente, né? Mas é triste porque lá na frente, no final das contas, né, quem não pode, não precisa, quem precisa de mais saúde, mais educação, mais habitação, mais um monte de coisa, vai ficar com um pouquinho menos de recursos para esses serviços públicos aí. Na verdade, quem deveria estar do lado da população é o próprio governo, né, que autoriza esse tipo de construção, esse tipo de coisas que acontecem com a sociedade. Onde está o Ministério Público? Onde está a Secretaria do Meio Ambiente? É o governo quem deveria, né, e os próprios políticos que são eleitos pela população é que deveriam fiscalizar e analisar. E cadê os vereadores que não fiscalizam os prefeitos? Então, assim, infelizmente, quem paga é sempre a sociedade, mas, assim, existem órgãos para que isso possa ser regularizado ou não seja construído um imóvel desse tipo. Mas, infelizmente, a sociedade em si, nós não temos o poder, nós delegamos o poder, a gente nós elegemos pessoas para que possam fazer esse trabalho e, infelizmente, não fazem. Aí que tá. Bom, hoje é o dia da Caridade Católica, então vamos dar um recado aqui, pessoal que está nos assistindo. Esse endereço é na Costa 74, é da Igreja Coração de Maria, e eles estão fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos justamente para essas famílias que estão passando por situação complicada por causa da Covid, da pandemia, porque muitos pais de família, mães de família perderam seus empregos, estão tentando se recolocar no mercado e não está fácil, tanto que a igreja sustentava lá um número de famílias e esse número triplicou. Então, a sua contribuição, aí no caso em questão de alimento, 1 quilo de alimento, uma cesta básica, o que você puder doar, ou então uma roupa usada, em bom estado, calçados, ou até material de limpeza, material de higiene pessoal, é muito bem-vinda, porque eles montam as cestas de acordo com o número de integrantes das famílias, né? Uma família de 3 pessoas, eles dão uma cesta para 3 pessoas. Uma família de 5 pessoas, vai aquela cesta mais parruda. Então é muito importante para que essas famílias tenham aí, pelo menos, o seu sustento diário para a sua alimentação. Então tá o endereço na Costa 74, o telefone 32237381, fala com a Bebeca, ela que é a coordenadora lá da paroquial da igreja, que fica ao lado, né? Então, caso você esteja passando, pode deixar lá no horário comercial de segunda a sexta, ou então você pode ligar nesse número aqui, caso você não tenha como ir até lá, né? Ah, não tenho como me movimentar, mas eu tenho que doar. O pessoal vai de carro e eles pegam a sua doação na hora marcada, no dia marcado, tá certo? Então fica aqui o nosso muito obrigado ao pessoal que anda apoiando e muito essa campanha. Bom, vamos trazer aqui o Momento Câmara. Agora é o nosso querido Maurício Araújo, ele que traz aqui o nosso Momento Câmara Municipal. Vamos trazer o Maurição. Pode falar aí, Maurício, o que está acontecendo? Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Ô, Santiago, ontem eu fui tomar um café e encontrei, por acaso, um assessor parlamentar. E ele falando, poxa, Maurício, bacana o programa, não sei o quê, mas você podia dar uma diminuída aí na pegação de pé, né, dos vereadores, com relação aos projetos que são vetados. Eu falei, não vou parar de pegar no pé, não, tá errado. Tá errado. Se os assessores, os vereadores não conseguem escrever um projeto de lei, né, para apresentar no plenário, e eles são vetados pela Procuradoria e pela Comissão de Constituição e Justiça, tá errado. Tá errado. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, imprimiu papel, fez um monte de coisa, entendeu? Usou o tempo dos procuradores para analisar.
existe uma regra clássica para fazer o projeto. Eu não posso querer fazer projeto que vai querer fazer parte do executivo. Tem coisas que são obrigações do executivo, tem coisas que são obrigações do legislativo. Eu não posso misturar, né? Então, existem regras clássicas que os vereadores, os assessores desconhecem, né? E, na dúvida, pergunta para o procurador. Conversa com a Comissão de Constituição e Justiça, o que pode, o que não pode. Eles estão lá para isso, tá? Não faz perder tempo. Não, mas ir para a tribuna apresentar projeto é bonito, gera marketing, né? Faz marketing. Todo mundo filmando ali, pá. Mas depois o projeto não é aprovado, não tem satisfação. Olha, meu projeto não foi aprovado, desculpa, vou refazer. Ninguém fala nada, né? Então fica por isso mesmo. Então foi meio com essa bronca aí. E outra coisa, Santiago, existem sessões da Câmara Municipal que não existe um projeto de lei que é apresentado, é só requerimento. Poda de árvore, fechar buraco em rua, mato. Isso é trabalho de zeladoria, do executivo. O vereador tem que olhar pela cidade? Tem. Mas, sabe, o cidadão precisa entender que existem canais legais, canais dentro do executivo, dentro da prefeitura, para resolver esses problemas. Não adianta o munícipe ficar enchendo o vereador com problemas do cotidiano de zeladoria. Não é a função do vereador, me desculpe, né? Se a prefeitura não faz, o munícipe vai lá com o protocolo, com a reclamação. Olha, vereador, não foi feito, não sei o quê. Tudo bem. Aí o vereador vai cobrar a prefeitura, tá? Mas o vereador não tem que ficar apresentando 500 requerimentos lá de zeladoria, entendeu? Esse é bem complicado. Outra coisa, Santiago, rapidamente para finalizar, se os vereadores estivessem cumprindo com suas obrigações, o que a gente viu no Guarujá, o prefeito sendo preso por desvio de dinheiro, né, superfaturamento, não sei o quê, isso não estaria acontecendo. Porque a função do vereador é fiscalizar o prefeito e não ser amigo do prefeito. Infelizmente, os vereadores querem ser amigos do prefeito. E eles estão lá para fiscalizar o prefeito, tá? Então, os vereadores do Guarujá ou foram omissos, tá? Ou foram coniventes com essa situação. Porque eles não deveriam ter deixado chegar onde chegou. E isso serve para qualquer Câmara Municipal fiscalizar o prefeito, tá? Não tem que ficar fazendo parceria com o prefeito, né? Saindo na foto com o prefeito, tem que ir lá fiscalizar, tem que pensar na cidade, não em alegrar o partido, alegrar o prefeito. Bom, é isso aí, Santiago Pérez. Até a próxima, um abraço. O Maurição hoje estava tremendo, hein? Doutora Michele, olha, eu vou te contar, a senhora tinha acabado de falar agora há pouco justamente sobre isso, e esse momento aqui da Câmara a gente não escuta antes, a gente não ouve antes, a não ser quando tem alguma autoridade no programa, que a gente até em questão de consideração, a gente adianta algum assunto. Agora, quando o Maurício pergunta, vai ter alguma autoridade no programa hoje, Santiago? Eu falo não, então a gente nem ouve. E a senhora tinha acabado de falar isso, né? Que os vereadores precisam fiscalizar mais. E de repente aparece o Maurício hoje no Momento Câmara com um tremendo puxão de orelha. Como é que a senhora vê isso, esses projetos que são feitos erradamente, doutora? Olha, Santiago, infelizmente a população muitas vezes não é instruída, não sabe para o que serve o vereador, né? E muitos usam aí, eu gostaria de uma cesta básica, uma vaga na escola e assim. Na verdade, o vereador não é para isso. O vereador ele serve para também fiscalizar a prefeitura, o executivo. Então, é importante, sim, a participação, conforme ele falou, né? Que o vereador ele precisa estar ativo, chamar o Ministério Público, o Tribunal de Contas e ficar em cima do executivo, para que essas coisas não aconteçam. Então, infelizmente, mas infelizmente não é isso que acontece. A população acaba utilizando, eu posso dizer assim, o vereador para pedir uma cesta básica, uma vaga na escola, uma vaga no hospital. E essa inversão de valores acaba atrapalhando também o trabalho do vereador. Me desculpe, você fez a pergunta, eu acabei falando isso e acabei esquecendo que você me perguntou.
do que você diz. Não, era isso que eu queria saber, justamente essa questão dos vereadores lançarem qualquer projeto, que nem o Maurício estava falando, projeto do executivo, sim. Eles estão fazendo, que às vezes vão lá, poda de árvore, quer dizer, não é para o vereador fazer. E uma coisa muito incrível, né, a doutora Michele estava falando, esse negócio de vereador ficar junto com o prefeito, olha, isso aí eu tive uma punição tremenda, porque eu fui candidato na última eleição, o doutor Maurício me acompanhou em todo o tempo, né, que nós fizemos a campanha de uma forma correta, e chegou num determinado momento, que era o momento de tirar foto com o prefeito que o partido apoiava. E eu falei, não, eu não vou abraçar o prefeito, mas não é porque eu não gosto do prefeito, que até o prefeito que está na atualidade, o Rogério Santos, que eu até falo aqui que tem feito um belo trabalho, ele está bem atuante, aparece nas regionais, dirige a cidade das regionais, coisa que nunca ninguém fez, mas eu falei, eu não posso, por mais que eu goste dele, eu não posso abraçar o prefeito, porque eu sou um candidato a vereador, se eu ganho, eu vou fiscalizar ele. Como é que eu posso aparecer abraçado com o prefeito na campanha? Então, para mim, todo candidato que aparece abraçado com o prefeito já é um suposto peão do prefeito. Essa que é a verdade. E aí tá aí o que acontece hoje, é exatamente isso que a gente tem observado. Doutor Maurício, como é que você vê essa bronca do Mauricião aí, dos vereadores não estarem preparados para os seus cargos? Existem muitos vereadores que estão preparados, mas tem aqueles que não, né? O microfone, doutor. Eu concordo em gênero, grau e número com o Mauricião, porque eu sei, né, coincidentemente, eu fui advogado por mais de 10 anos do José Newton Lima de Oliveira, o atual presidente da Câmara lá do Guarujá. Eu conheço o diretor da Câmara, doutor Estevão Francischini Júnior, que é egresso lá de São Vicente também. Sei que eles têm um curso e dão aulas lá sobre direito constitucional, enfim, para preparar os vereadores a atuar na Câmara, né, para evitar essa perda de tempo, né, com criações de projetos de leis que não vão dar em nada, e mesmo assim determinados prefeitos se utilizam desse mecanismo para fazer aquilo que o Mauricião falou, mídia, sair no jornal, mesmo que saiba que não vai dar em nada, que não vai passar, ou se passar vai vir aí uma inconstitucionalidade por vício formal daquele projeto. Então, eu concordo com o Maurício e com a Michele. Nós, a sociedade, devíamos nos preparar melhor, cobrar mais dos vereadores e do governo também, do prefeito, mas cobrar adequadamente, de forma competente. Qual é a função do vereador? É fiscalizar a prefeitura e trazer projetos que são bons para a sociedade? Nada de zeladoria? Então eu vou cobrar aquilo que é a competência dele, e a zeladoria da prefeitura e das secretarias respectivas. Então, me parece que todo mundo está um pouquinho errado, mas principalmente o vereador do Guarujá, que tem lá todo um projeto, tem o corpo jurídico da Câmara e poderia evitar essa perda de tempo útil, né? Hoje o tempo útil está valendo até indenização, né? Essas grandes corporações que prejudicam a gente, telefonia e tudo mais, a Justiça está indenizando por tempo útil. Devia fazer o inverso. A Fazenda Pública, as autoridades judiciais da Fazenda Pública, devia cobrar do vereador que faz mau uso do tempo uma verba pecuniária para devolver para o Estado, porque ele podia estar fazendo lá, naquele tempo que ele perdeu para fazer algo que sabia-se que não ia dar em nada, ele ia indenizar a Fazenda pela perda daquele tempo. Está aí um projeto de lei aí para a gente lançar para eles. Tá certo. Marcelinho, eu sei que você também trabalhou com política, você é um grande conhecedor dessa área. Como é que você vê os vereadores mal preparados aí em toda a Baixada, em todo o Brasil, né? Não é só aqui, não é um problema só da Baixada, né? Nossa, com muita tristeza, né, Santiago? A gente espera que o vereador faça a fiscalização, proponha soluções para a cidade, no caso aí de vereador, né? Só que muitas vezes o vereador nem sabe escrever o nome, né? O próprio nome. Então, você vê, é complicado. Aí você pega o grupo de assessores, se você colocar uma provinha lá, mais simples que seja para fazer, conhecimentos gerais, alguma coisa assim, é capaz de não passar, né? Por quê? Não existe uma qualificação acerca dos cargos, né? E aí entra em pauta um artifício político muito perigoso, que é chamado governabilidade. Né? Governabilidade.
para eu poder governar a cidade, o estado, o Brasil, eu tenho que me aliar, né, às pessoas que estão ali no legislativo, que vão votar os projetos que eu mando, as demandas que eu mande, alguma coisa assim. Então, eles fazem com que as pessoas possam ir até eles, para que eles gerem soluções, né? O vereador, quem conseguiu a poda de ar? Foi o vereador tal. Bom, então aqui nesse bairro, aqui o vereador tá bem na fita, é o próximo vereador de novo, que nós vamos votar nele, né? Então, eles fazem essa troca de favores para dar poder ao vereador e, obviamente, o vereador se perpetuar ali no poder e se alinhar com o governo vigente, né? Você pode ver que o vereador que não está aliado com o governo, se fizer qualquer requerimento na prefeitura, seja lá onde for, não vai conseguir nada, porque não faz parte do tal pacote de governabilidade. Então, precisava realmente ter uma maciça instrução, orientação para a população, né, para que eles tivessem acesso ao local certo de se fazer um pedido de demanda. É prefeitura, depois é ouvidoria, chama a imprensa, tem vários meios de você fazer o poder público atuar, né? Mas, obviamente, o ir atrás do vereador para isso, eu estou junto com o Maurício, para todos os pensamentos dele e dos colegas que estão aqui comigo. Posso te falar de um vereador aí de São Vicente mesmo, Marcelinho, que eu era super fã dele, e ele não sabia nem escrever o próprio nome. Joãozinho do Ferro Velho. Falecido Joãozinho do Ferro Velho. Foi vereador em quatro mandatos, e eu lembro que ele pegava aquele dinheirinho que vinha a mais, ele comprava caminhão, basculante e máquina. Aquela área ali da Vila Fátima, Catarina de Moraes, as guias, manilhas, foi tudo ele que fez através de mutirão com a população. Quer dizer, muitas vezes a pessoa, ela sabe escrever o nome, sabe escrever muito bem, ela tem uma boa articulação, tem o dom da oratória, mas ela não faz bem para a comunidade. Tem aquele que não sabe falar, ele não sabia falar, não sabia escrever, era um trucão, mas o cara fazia. Eu acho que é uma questão da pessoa mesmo, de educação que vem de berço, uma série de situações, não é? Eu sei, eu entendi o que você quis dizer, mas é só para a gente deixar a coisa bem clara, né? Eu não cheguei a conhecer o vereador, né? Mas também não é legal você inverter os papéis aí, né? Senão você acaba criando uma segunda gestão, né, de algo que deveria atuar de maneira mais profissional, se quiser. Né? É que eu vejo assim, muitas vezes, tem muitos vereadores com faculdade, cheio de estudo, quando vem a primeira propina, ele é o primeiro da fila, né? Isso aí tá cheio, né? E tem aquele que também não entra na fila, né? Aí, quer dizer, muitas vezes é o cara que também sabe escrever, não entra na fila, quer dizer, é uma questão muito louca isso. Hein, Marcelinho, pode falar você, já que eu deixei você em maus lençóis aí. Na última sexta-feira saiu um artigo meu chamado Na Teoria, quer dizer, na prática, a teoria é outra, né? Então, enquanto está em campanha, está fazendo as coisas, está lá, tal, tudo é lindo, é maravilhoso, é teórico, né? Então você pode tudo. Quando você assume, você percebe que o sistema é muito mais voraz do que a sua própria teoria. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, aos sinais, a tudo que está acontecendo em movimentação, porque pode acontecer que nem está acontecendo, sem culpabilizar o prefeito lá de Guarujá, uma coisa assim, mas pode acontecer fatos como esses, né? De repente, o pessoal trabalha bastante, tem muito recurso em casa, tá, e vai embora. Vamos fazendo as coisas. É complicado essa questão, né? Vamos trazer aqui o último assunto, mas a gente vai ter que ser rápido no gatilho, hein? Porque o tempo já está em cima. E é um assunto importante esse, porque foi anunciado agora, do Banco Central. E justamente o Banco Central estabeleceu na última quinta-feira, né, semana passada, dia 23, que as medidas antifraude na prestação de serviços de pagamentos deverão ser implementadas até o dia 4 de outubro. Conforme o Banco Central anunciou no final de agosto, as instituições deverão limitar no máximo a R$1.000 as operações de serviços de pagamentos por conta de depósitos ou de pagamento pré-pago, né, para o período das 8 da noite às 6 da manhã do dia seguinte. Além do Pix, que é o maior sucesso, o limite também será aplicado em outras transferências por meio de documento de crédito, né? O DOC e o TED, que é aquela transferência eletrônica disponível. Boletos de pagamentos para reduzir, isso tudo é para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas a crimes
como sequestros? Porque hoje, qual que é a diferença, o doutor Maurício? Hoje, por exemplo, a pessoa tomou lá um sequestro relâmpago. Antigamente o ladrão pegava a pessoa, ficava dando volta, tal, vamos no banco 24 horas, pegava o cartão da pessoa, ia alguém com ela, sacava o dinheiro, aí voltava para o carro. Então, quer dizer, nesse caminho, muitas vezes ela era pega por causa das atitudes, aquela coisa toda, ou então a pessoa sequestrada conseguia dar um sinal. Hoje não, hoje a pessoa entra no carro, fica dando volta e não precisa nem sair do carro, faz um Pix agora, né? Essa é a questão. Como é que você vê isso, doutor Maurício? Vai dar certo, não vai? O caminho é esse ou está faltando alguma coisa? Eu vou responder de forma simples, Santiago. O sequestro relâmpago, que durava no máximo 1 hora, agora vai durar 10 horas, que vão segurar o sujeito dentro do carro e vão esperar dar o horário comum para fazer o Pix do melhor ou maior valor possível. Simples assim. Na realidade, me parece que essa medida vem mais proteger os bancos, que em tese teria a responsabilidade em devolver o dinheiro para o cliente, porque é quem ofere lucro com a atividade bancária que tem que responder pelos riscos. E o assalto é um risco da atividade bancária. Então, para muitos juristas como eu, entendo que se eu sofrer um sequestro relâmpago e eles conseguirem pegar o dinheiro da minha conta, o banco teria sim que responder por essa indenização. Mas, enfim, é uma teoria. Então, me parece, para o Maurício, que isso só veio piorar. O sujeito que ia ficar assustado por 1 ou 2 horas no sequestro relâmpago vai ficar a noite toda agora, e é um perigo, porque tem gente que não tem coração para aguentar 1 hora de tortura, de susto aí dentro de um carro com meliantes. Ô Marcelinho, eu vi que você levantou o dedo aí, 2 minutos para você, pode falar. O que você acha o que dessa decisão? Vou até ser mais rápido. Estou com o doutor, vai aumentar o sofrimento das pessoas, que, obviamente, o bandido ou entra na casa, ou pega no carro, tá, vai segurar a pessoa lá, vai fazer a transação. Antigamente, a gente tinha que ir lá no banco, né? Agora não precisa mais. Para mim, só vai resolver essa questão quando acontecer um fator. O banco começar a taxar o Pix. Aí, eles vão achar uma solução, ou vão assumir responsabilidades, ou vai fazer alguma coisa. Enquanto isso não acontecer, eles vão deixar o barco andar, né? Deixa a corda estourar, para depois chegar aí com uma solução mirabolante que vai custar alguma coisa para o cliente do banco. Doutora Michele, e aí essa nova regra, né? Não é lei, né? Uma nova regra. Você acha que isso aí vai realmente proteger as pessoas? Ou é como o doutor Maurício falou, vai proteger os bancos? Concordo com os meus colegas, isso não vai resolver nada. E eu já vou dar minha opinião, eu não sou a favor do Pix, nem do cartão de aproximação, e acredito que o celular, já com a gente, né, andando com o celular, com os aplicativos de banco, já causa uma enorme insegurança. Então, não é só a preocupação da pessoa roubar o teu celular, levar o teu celular e os seus dados, seus contatos. Agora tem essa de você estar com o celular e você também ser sequestrado porque você tem os seus aplicativos. Acho que isso não ajuda em nada essa regulamentação aí, e eu acredito que eu não concordo com o Pix, nem com esse cartão de aproximação, que às vezes a pessoa aproxima na tua bolsa. Então, assim, acho que algumas tecnologias não servem, atrapalham a segurança do cidadão, infelizmente. Que elas facilitam, né? A verdade é essa, facilita e muito, né? Mas também na hora que vem a bordoada, aí a pessoa sente de uma vez, né? Não sente aos poucos, né? Isso que é verdade. Bom, tá feito, gente. Quero agradecer a todos vocês pela presença, agradecer aqui a presença da doutora Michele Tiziane, advogada da cidade de São Vicente, o nosso querido doutor Maurício Baltazar de Lima também, o nosso comentarista, advogado, e também o Marcelo Rocha, o nosso contador e professor universitário. Obrigado pela presença mais uma vez, hein, Marcelinho? E principalmente a você que está nos assistindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. E amanhã, terça-feira, a gente está de volta a partir da 13h aqui na TV Unisantos com mais um Cidades em Debate. Um grande beijo, estamos com Deus. E amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá!